Esse homem tem uma força sobre-humana. No teste, ele levanta casualmente um peso de 181 quilos e faz isso só com uma mão, utilizando apenas 1% da sua força. A garota que realiza o teste fica completamente surpresa. Ela já viu milhares de despertados tentarem levantar aquele peso, mas nunca viu ninguém fazer aquilo com tanta facilidade. No entanto, isso não é nada para o nosso protagonista. Depois de receber os resultados, ele simplesmente segue em frente para uma refeição tranquila. Mas não é isso que está acontecendo. No momento em que seus resultados são revelados, os líderes das grandes guildas enlouquecem tentando encontrá-lo primeiro. Após encontrá-lo, eles lançam propostas uma atrás da outra. Ofertas absurdas, prometendo montanhas de dinheiro se ele se juntar às guildas deles. Mas o nosso protagonista ignora todas as propostas como se não fossem nada. O que ele está esperando é uma garota em particular que fará a oferta mais vantajosa. Como ele sabe disso? Bem, ele é um regressado. Após 2 décadas lutando contra monstros extradimensionais e protegendo o mundo, Lin Dan finalmente estava pronto para se aposentar e desfrutar de uma vida tranquila. No entanto, na manhã seguinte à sua festa de aposentadoria, ele acorda e descobre que voltou ao passado. Antes mesmo de obter seus poderes. Nosso protagonista abriu os olhos na manhã seguinte e percebeu que não estava mais em sua bela casa. Em vez disso, estava deitado no pequeno quarto do dormitório estudantil onde morou há 20 anos. Ele entrou em pânico. Na tela, ficou completamente congelado. Ano de 2018. Em frustração, ele jogou o celular contra a parede e gritou: "Isso só pode ser uma piada." Nosso protagonista não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Ainda ontem ele havia começado a viver a vida confortável que sempre sonhou. Agora, voltou ao passado, antes da lesão que arruinou seu joelho, antes dos monstros, antes de se tornar um herói. Ele grita repetidamente, perguntando a si mesmo o que tinha dado errado. Mas então algo estranho chama sua atenção. Ele olha para o relógio raro em seu pulso. Em um flashback, ele se lembra de um amigo dizendo que aquele relógio poderia ser uma relíquia do lendário mago de Broron. Talvez o relógio tivesse alguma ligação com o retorno no tempo. Ele se recorda de observar o relógio antes de adormecer na noite anterior. Talvez tenha sido isso que o trouxe de volta. Fortes batidas sacodem a porta. Uma voz agressiva do outro lado exige saber por que há tanto barulho. A voz pertence ao filho irritante do dono do condomínio. Um cara conhecido por fazer festas barulhentas com karaokê e bebidas alcoólicas todas as noites. Ele agia como se fosse o dono do lugar e vivia exigindo dinheiro do nosso protagonista. Assim que a porta se abre, o valentão aparece irritado e pergunta por que demorou tanto para atender. Nosso protagonista apenas sorri calmamente enquanto observa o homem usando uma jaqueta feita de couro de monstro. O valentão reclama do barulho e diz que aquilo estava afetando sua saúde mental. Então, fingindo ser generoso, se oferece para esquecer tudo, caso o protagonista entregue dinheiro, especialmente o relógio. Mas o protagonista responde imediatamente: "Não vou deixar isso acontecer de novo." Ele dá um tapa na mão do valentão, afastando-o, e logo em seguida desfere um golpe certeiro em seu rosto, causando um sangramento nasal. Não satisfeito, ele segura a cabeça do homem e acerta uma joelhada brutal em seu rosto. Anos de bullying passam pela mente do protagonista. Aquilo era sua forma de retribuição. Depois disso, ele apenas olha para o valentão caído e diz friamente: "Está na hora de ir embora." Volta ao ano de 2018. O protagonista se lembra de um evento importante. Um acidente em um canteiro de obras que lesionaria seu joelho e causaria dores pelo resto da vida. Mas agora seu joelho está perfeitamente saudável. Essa segunda chance significa que tudo mudou. Chegou a hora de falar sério. Após controlar mana por 20 anos, o protagonista sente confiança para se adaptar novamente. Seu corpo ainda está fraco e ele não se alimenta direito há dias. A fome bate forte. Enquanto caminha, ele percebe que a área ao redor ainda está em construção. É por isso que ninguém nota a pequena abertura dimensional surgindo nas proximidades. Então acontece. Um portal se abre repentinamente. As pessoas começam a gritar e correr em pânico. Um monstro semelhante a uma raposa vermelha surge do portal. No meio do caos, uma garotinha fica encurralada pelos monstros enquanto grita desesperadamente pelo pai. O protagonista corre imediatamente e a puxa para trás dele, protegendo a menina com o próprio corpo. Ele manda a garota fugir enquanto pega um martelo caído no chão e enfrenta os monstros. O protagonista acerta o primeiro golpe e faz um dos lobos uivar de dor.
Outro monstro tenta atacá-lo pela lateral, mas ele reage rapidamente com um poderoso gancho na mandíbula da criatura, derrubando-a imediatamente. A luta continua ferozmente. Mesmo com o corpo mais jovem e menos treinado, ele consegue se mover muito mais rápido agora que não sente dores no joelho. Ele se esquiva de outro ataque e desfere um chute brutal na cabeça do lobo. Mas os monstros continuam avançando. A fome começa a enfraquecê-lo. Então, em tom de brincadeira, ele comenta que aqueles lobos parecem deliciosos, lembrando do sabor da carne deles em sua vida passada. Os monstros hesitam por um instante, como se sentissem medo. O protagonista então usa o relógio como um soco inglês e acerta violentamente outro lobo. O relógio permanece completamente intacto. Nesse momento, ele percebe o quão incrivelmente resistente aquele artefato é. Ao olhar ao redor, percebe que ainda restam cerca de 10 monstros. Felizmente, a polícia chega a tempo e controla a situação. O protagonista suspira aliviado, embora fique irritado ao perceber que sua jaqueta Foi rasgada durante a luta. O homem se aproxima do protagonista para agradecer por salvar a menina e outras pessoas. Ele pergunta seu nome e local de trabalho, dizendo que deseja enviar uma recompensa. Mas o protagonista responde que não possui emprego e ainda não foi registrado como super-humano. O homem pega seu número de telefone e agradece novamente. O protagonista sai rapidamente, dizendo que possui outras coisas para fazer. Enquanto se afasta, todos começam a cochichar sobre o novo despertado misterioso. Mais tarde, finalmente encontra um lugar para comer. Ele pede uma sopa de carne. Ao provar a comida, sente uma enorme felicidade. O sabor desperta memórias antigas. Enquanto come, seu celular começa a tocar sem parar. A notícia da batalha já estava se espalhando rapidamente. No ano de 2018, já faziam 2 anos desde o surgimento do primeiro portal dimensional. Super-humanos começaram a substituir forças policiais e militares. As guildas estavam crescendo rapidamente, tentando recrutar os combatentes mais fortes. Nosso protagonista conhece perfeitamente o futuro. Ele sabe que muitos futuros super-humanos se tornarão criminosos. Também sabe que os planos atuais para enfrentar os monstros ainda estão completamente errados. Pior ainda, Os 6 grandes desastres já começaram a surgir. com todo o conhecimento do futuro, o protagonista toma uma decisão. Desta vez, ele vai usar tudo o que sabe para se aposentar em apenas 3 anos. Mas não será qualquer aposentadoria. Ele deseja uma vida tranquila, segura e rica. Sua segunda chance não será desperdiçada. Enquanto aproveita calmamente sua refeição, várias mensagens continuam chegando em seu celular. De repente, um homem aparece e pergunta: "Você é Linday?" O protagonista confirma. O homem então se apresenta como Kim Gilson, gerente da guilda da família governante. Ele explica que assistiu ao vídeo da batalha contra os monstros e ficou impressionado. Por isso, deseja recrutá-lo imediatamente. Antes mesmo de terminarem a conversa, uma mulher entra no local. Ela pergunta se aquele é realmente o homem do vídeo. Ao vê-lo pessoalmente, comenta que ele é ainda mais atraente ao vivo. Logo depois, representantes de outras guildas começam a chegar. Todos tentam recrutá-lo ao mesmo tempo. A situação quase vira uma briga. Então o protagonista bate na mesa e manda todos ficarem em silêncio. Ele avisa que, se continuarem agindo daquele jeito, não irá se juntar a nenhuma guilda, independentemente da quantia oferecida. Representantes são levados para uma sala mais reservada. O protagonista pergunta diretamente quais benefícios eles podem oferecer em troca de sua assinatura. Enquanto escuta as propostas, ele continua comendo bolo tranquilamente. Kim Gilson fala orgulhosamente sobre sua guilda, dizendo que possui tradição e influência. Mas o protagonista apenas sorri e responde: "Eu desejo uma vida tranquila, não pretendo me juntar à sua guilda." Kim fica confuso e pergunta o motivo. O protagonista então revela que sabe que aquela guilda acabará sendo absorvida por outra no futuro. Todos ficam chocados. As ofertas começam a aumentar rapidamente. Um representante oferece 1 bilhão. Outro aumenta ainda mais. Benefícios, mineração de itens, missões especiais, cada um tenta superar o outro. Então surge uma nova oferta. A mulher da guilda Casa Branca finalmente fala. Ela promete um contrato extremamente vantajoso, oferecendo 2 bilhão. O protagonista imediatamente percebe que, dentro de 3 anos, aquela guilda se tornará uma das 3 maiores da Coreia. Por isso ela está sendo tão agressiva na negociação. O protagonista pede para todos saírem da sala, deixando apenas a senhorita Beck.
Ela explica que assistiu várias vezes ao vídeo da luta contra os monstros durante o caminho até ali. Segundo ela, o protagonista demonstrou habilidades absurdas para alguém que havia despertado apenas recentemente. Beck acredita que ele seja um verdadeiro gênio. Ela então entrega um contrato para ele. O protagonista lê calmamente o documento e começa a adicionar novas condições. Beck fica completamente surpresa. Ela pergunta: "Você está brincando?" Mas ele responde seriamente. Suas exigências incluem 4 dias de trabalho por semana, horário fixo, direito de recusar missões de longa duração. Beck fica irritada, acreditando que aquilo seja uma piada. Mas o protagonista continua firme. Ele afirma que aquelas são suas condições finais. Depois de alguns segundos em silêncio, Beck pergunta: "De onde vem tanta confiança?" O protagonista responde calmamente: Vocês não vão se arrepender de me contratar. Depois da reunião, o protagonista decide oficializar seu registro como super-humano. Ele vai até o Centro Coreano de Gerenciamento de Desastres. Ao chegar ao setor de apoio aos despertados, informa que deseja realizar o cadastro. A atendente explica que a responsável pelo setor está ausente e que ela ainda é nova no trabalho. Mesmo assim, o protagonista insiste que está com pressa. Ela concorda em ajudá-lo. A garota pergunta se ele possui alguma habilidade especial. O protagonista responde apenas: força física. Mas isso era mentira. Ninguém naquela época acreditava realmente em magia. Eles só descobririam seus verdadeiros poderes caso ele decidisse revelá-los. E desta vez ele pretende esconder isso. A atendente inicia um teste de força. Ela o leva até uma sala onde havia uma barra de halteres extremamente pesada. O protagonista segura o equipamento com apenas uma mão e o ergue acima da cabeça sem qualquer esforço. A garota fica completamente chocada. A barra pesava 200 quilos. Ela imediatamente pede desculpas por duvidar dele e entrega um certificado temporário confirmando que ele é oficialmente um super-humano. Nesse momento, o chefe do centro aparece. Seu nome é Jun-san. Assim que vê aquele homem, o protagonista fica horrorizado. Nada de bom aconteceu envolvendo Jun-san em sua vida passada. Imediatamente, o protagonista decide que nunca mais pretende voltar àquele lugar. Jun-san pergunta se aquele é o novo super-humano novato mencionado anteriormente. A atendente confirma. Então a cena muda para uma antiga área de controle de poluição completamente abandonada. Segundo as memórias do protagonista, tudo mudará quando um portal dimensional gigantesco se abrir naquele local. Gaia. Um continente de espadas e magia. Dentro de um ano, o primeiro grande portal da Coreia aparecerá exatamente ali. O protagonista fica animado e decide comprar aquele território futuramente. Ele acredita que isso o tornará extremamente rico. Enquanto pensa nisso, escuta gritos ao longe. Uma garota grita desesperadamente para que todos saiam dali antes que morram. Ao ouvir aquilo, o protagonista reconhece imediatamente a língua de Gaia. Usando sua habilidade de camuflagem, o protagonista se mistura ao ambiente e se aproxima silenciosamente. Essa habilidade foi usada no passado em missões perigosas de espionagem e assassinato. Mas ele não deseja voltar àquela vida sombria. Ao chegar perto, encontra uma pequena garota cercada por 3 homens adultos. Ela tenta criar uma bola de fogo, mas falha. Os homens riem dela e fazem comentários nojentos. Um deles oferece comida em troca da rendição. O protagonista percebe uma tatuagem no braço do criminoso. A marca da serpente vermelha. Uma organização criminosa especializada em tráfico humano. Sem hesitar, o protagonista abandona a ocultação. Ele saca uma faca e elimina o primeiro homem pelas costas. Em seguida, corta a garganta dos outros 2 com movimentos rápidos e silenciosos. A garota fica completamente chocada. Fala meu speech, rapaziada, o nosso manhwa chegou ao fim. Se você quiser continuação, comente e se inscreva no canal.